Boa noite, pessoal. Continuemos com o nosso conteúdo de cálculo 2. Planos tangentes e retas normais. Ou seja, vamos estabelecer aqui, vamos definir fórmulas, ferramentas para obter equações que representem um plano, onde esse plano é tangente a uma superfície dada em um certo ponto. E também obter uma fórmula, uma equação para encontrar retas normais, ou uma reta normal a uma superfície num ponto dado, ok? Definições. Primeiro, o plano tangente ao ponto P0 na superfície de nível f de x, y, z igual a c de uma função diferenciável f é o plano que passa por P0 normal ao gradiente de f avaliado nesse ponto P0. Lá da geometria analítica, vamos lembrar que para obter a equação, no caso a equação geral de um plano, a gente precisa de um ponto, a gente precisa conhecer um ponto desse plano e um vetor que seja normal a esse plano, ou seja, um vetor que seja ortogonal a esse plano. É o que nos diz essa definição aqui, tá? O plano tangente a uma certa superfície f num ponto P0 é um plano que passa nesse ponto P0 e que tem como vetor normal o vetor gradiente. A gente viu nas aulas anteriores que o vetor gradiente de uma função é um vetor que é ortogonal àquela função, ao gráfico daquela função, no ponto avaliado, nesse caso no ponto P0. Ok? Já a reta normal da superfície em P0 é a reta passando por esse ponto P0 paralela ao gradiente de f avaliado nesse ponto P0. Novamente, lembrando lá da geometria analítica, para obter equações de uma reta, por exemplo, uma equação vetorial ou equações paramétricas de uma reta que seja, o que a gente precisa para obter, para escrever equações paramétricas ou vetorial de uma reta. Você precisa de um ponto daquela reta e um vetor diretor dela, ou seja, um vetor paralelo a ela. E nesse caso, é o que está sendo estabelecido aqui na nossa definição. A reta normal a uma certa superfície é num certo ponto P0, é a reta que passa nesse ponto P0, então conhece-se esse ponto, de tal forma que essa reta seja paralela ao vetor gradiente nesse ponto P0. Ou seja, o vetor diretor da reta será o gradiente de f e o ponto P0 é o ponto conhecido lá da nossa superfície, que também vai pertencer à reta. Ok? Vejamos isso graficamente aqui para a nossa interpretação. Então, desenhei o espaço aqui, eixo x, eixo y e eixo z. Vamos supor uma superfície qualquer aqui. Nesse caso, eu peguei um paraboloide invertido aqui, com cavidade voltada para cima. E eu tenho um certo ponto P aqui, que faz o papel do meu ponto P0 da definição. Então, tem um certo ponto P em uma superfície. O que é um plano tangente a essa superfície nesse ponto? O que é reta normal a essa superfície passando por esse ponto? Certo? Então, para determinar o plano tangente a essa superfície nesse ponto, você precisa do gradiente da função nesse ponto, que é, no caso, esse vetor aqui. Lembrando que o gradiente de uma função em um ponto, ele é sempre ortogonal àquela função naquele ponto. É ortogonal ao gráfico da minha função nesse ponto. Então, conhece-se o ponto e conhece o vetor normal. Então, consegue-se estabelecer a equação do plano. Nesse caso aqui, graficamente, o nosso plano cinza. Ok? Já uma reta normal à nossa superfície, normal a esse paraboloide aqui, é uma reta que passa no ponto P e perfura a nossa superfície formando um ângulo de 90 graus. Reta normal significa reta ortogonal. Nesse caso aqui é perpendicular, vai furar a superfície formando um ângulo de 90 graus. Então, é essa reta em amarelo. É a reta que passa no ponto P0 e é paralelo ao vetor gradiente. Vamos rotacionar essa figura só para vocês imaginarem aí, verem melhor como que é aqui o plano tangente à superfície e a reta normal a ela. Ok?
Continuando, vamos então para as equações, né? Para as fórmulas do plano tangente e da reta normal. O plano tangente a uma função f de x, y, z igual a c, né? Ou seja, aqui nós estamos chegando num plano que é tangente a uma superfície de nível. Tá? Esse c aqui é uma constante, ela representa uma superfície de nível de uma função que depende das variáveis x, y, z. Tá? Então, se é uma superfície de nível, nesse caso aqui, a gente vai para o R3, né? É uma figura tridimensional. Tá? Lembrando que o gráfico dessa função f aqui estaria no R4, né? Uma função que tem variáveis x, y, z, como sendo variáveis independentes. Se a gente fosse desenhar o gráfico dessa função, ela iria para o R4 e isso não é possível. Mas no caso, como a gente está tomando essa função como sendo igual a c, igual a uma constante, então em vez de ter uma função a 3 variáveis independentes, a gente vai ter apenas a 2 variáveis independentes. Né? Você poderá isolar o z, por exemplo, em um dos lados e jogar o x e o y por outro lado. O z passa a ser a variável dependente e o x e y passará a ser a variável independente. Então, nesse caso, o gráfico dessa superfície de nível vai estar no R3, conforme a gente viu aí nos desenhos anteriores. Tá? Então, o plano tangente à função f, né? A função f de xy igual a c, ou seja, a curva de nível f de xy igual a c, num ponto P0 de coordenadas x0, y0, y0, é dado por essa nossa equação aqui. Ou seja, a derivada parcial da f em relação a x avaliada no ponto P0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y, avaliada no ponto P0, vezes y menos y0, mais a derivada parcial de f em relação a z no ponto P0, vezes z menos z0 igual a zero. Tá? Essa equação aqui ela vem até lá da geometria analítica mesmo, tá? A equação geral do plano, quando se conhece um ponto daquele plano, que é essas coordenadas x0, y0 e z0, e quando se conhece um vetor normal a esse plano, que nesse caso aqui, ó, essa derivada parcial de f no ponto P0, a derivada parcial em relação a x, vai nos dar a abscissa do vetor, né? Ou seja, isso aqui é a abscissa do vetor gradiente, do vetor normal ao plano. Esse aqui é a ordenada do vetor gradiente e essa aqui é a cota do vetor gradiente. Né? Essas três componentes representam o vetor normal, que é o gradiente de f, nesse ponto. Já a reta normal é dada por essas três equações, né, que são equações paramétricas. Tá? Essas três equações juntas formam um sisteminha que a gente chama de equações paramétricas da reta, que passa pelo ponto P0 e é paralelo ao vetor gradiente. Então, nesse caso aqui, a derivada de f em relação a x no ponto P0 é a abscissa do vetor gradiente. Esse aqui é a ordenada e aqui, por último, é a cota. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para aplicar essas nossas ferramentas, esses conceitos de plano tangente e reta normal. Tá? Então, encontre o plano tangente e a reta normal da superfície f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos 9 igual a zero. Tá? Ou seja, é uma superfície de nível dessa função f de x, y, z. Tá? E como a gente está pegando f de x, y, z como sendo igual a uma constante, que nesse caso aqui é zero, então a gente está obtendo uma superfície de nível dessa nossa função. E a superfície de nível de uma função que tem três variáveis independentes, a superfície de nível está no R3. Okay? Então, é algo bem semelhante ao que a gente definiu anteriormente. Obter o plano tangente e a reta normal à superfície de nível f de x, y, z igual a zero no ponto P0 de coordenadas 1, 2 e 3. Solução. Para o plano tangente, a gente definiu essa fórmula. Né? No slide anterior, a gente verificou que essa fórmula aqui representa o plano tangente. Né? É a equação geral do plano tangente à função f avaliada nesse ponto P0, né? Ou seja, passando por esse ponto P0. Então, a gente precisa dessas derivadas parciais aqui, ó, em relação a x, em relação a y e em relação a z, avaliadas no ponto P0, e depois é só substituir aqui nessa equação. Essas derivadas parciais são fornecidas justamente pelo gradiente. Né? Lembra que o gradiente de uma função num ponto P0,
As componentes do gradiente é justamente a derivada da função naquele ponto em relação a x, a derivada da função naquele ponto em relação a y e a derivada daquela função nesse ponto em relação a z. Né? Então, quando você deriva a função em relação às suas variáveis, nesse caso x, y, z, você acha justamente as coordenadas do gradiente. Isso foi conteúdo aí das nossas aulas anteriores. O gradiente de f no ponto P0 é dado por, primeiro aqui, derivada parcial de f em relação a x. Derivando a nossa expressão aqui, a nossa f de x, y, em relação a x, vai dar 2x. Tudo o restante aqui é visto como constante, então a derivada desse restante é zero. Então, vai ficar 2x, é o que aparece aqui. 2xi mais a derivada parcial da função em relação a y. Derivada daqui em relação a y vai dar 2y, porque o restante é constante e a derivada disso é zero. Então, dá 2yj mais, agora, a derivada de tudo isso aqui em relação a z. Derivada de z em relação a z é 1, né? É o coeficiente 1 aqui de z. Todo o restante é visto como constante, então a derivada do restante é zero. Então, a derivada parcial da f em relação a z é 1. Então, vai ficar 1k. O 1 fica subtendido aqui. Tá? E avaliamos essa expressão no ponto P0, ou seja, no ponto 1, 2 e 3. Tá? É o significado dessa notação aqui. Tá? É o vetor gradiente avaliado no ponto 1, 2 e 3. Significa que a gente vai ter que trocar x por 1, y por 2 e z por 4, mas, no entanto, não aparece z aqui, então esse valor 4 não vai interferir na nossa expressão. Então, ao fazer essa substituição, nós vamos ter 2i mais 4j mais k, né? Que é a expressão algébrica do nosso vetor gradiente. 2 é a abscissa, 4 é a ordenada, 1 é a cota. Né? A gente pode colocar nesse formato aqui, eu prefiro geralmente colocar mais nesse formato, que é a expressão analítica do nosso vetor, as coordenadas do nosso vetor. Ou seja, quando você toma só os coeficientes dos vetores i, j e k, que é 2, 4 e 1. Tá? Então, com isso, com essa derivada com o gradiente de f, a gente acha esses três valores aqui. Né? A derivada parcial de f em relação a x no ponto P0 vai dar 2, é a primeira componente. A derivada parcial de f em relação a y no ponto P0 é a nossa segunda componente, que é 4. E a derivada parcial de f em relação a z no ponto P0 é a nossa terceira componente do gradiente, que é 1. Então, é só substituir x0, y0 e o z0 são as coordenadas do nosso ponto em questão, ou seja, 1, 2 e 3. E x, y, z são as variáveis. Então, você não vai colocar nenhum valor no lugar de x, y, z. Permanece x, y, z. Então, o plano tangente é, portanto, o plano. Então, essa primeira parte aqui é 2 vezes x menos x0, só que x0 aqui é 1, tá? Mais derivada parcial de f em relação a y, que deu 4. Então, 4 vezes y menos y0, então fica y menos 2, porque y0 é esse valor aqui, é a ordenada do nosso ponto P0, mais a derivada parcial no ponto P0, né, em relação a z, que deu 1, então vai ficar 1 vezes, o 1 fica subtendido aqui na frente, z menos 4, onde esse 4 aqui é o nosso z0, né, ou seja, a cota do ponto em que a gente está estabelecendo esse plano. Agora é só resolver esses cálculos aqui e vamos chegar na equação 2x mais 4y mais z igual a 14, que é a equação geral do nosso plano, do plano tangente a essa superfície de nível f de x, y, z igual a 0, nesse ponto 1, 2 e 4, ok? Já para obter a equação normal a essa superfície de nível no ponto solicitado, a gente usa essa fórmula aqui, essa ferramenta que a gente viu no nosso slide anterior. Tá? Então, a gente já tem essas derivadas parciais, é só substituir aqui, e a gente já sabe quem é x0, y0 e z0, que é as coordenadas do ponto em questão. Então, é simplesmente fazer a substituição aí. A reta normal à superfície em P0 é x igual a x0, que é 1, mais a derivada parcial de f em relação a x é 2, vezes um parâmetro t aqui, então repete esse t. Já y é igual a y0, que vale 2, mais a derivada parcial em relação a y vale 4, vezes um parâmetro, no caso o parâmetro t. Z, que é igual a z0, vale 4, a derivada parcial de f em relação a z no ponto P0 deu 1, 1 vezes t dá simplesmente t.
Então, essas três equações formam o que a gente chama de equações paramétricas da reta normal à nossa superfície nesse ponto P0, que é o ponto de coordenadas 1, 2 e 4. Tá? Então, as equações paramétricas podem ser colocadas dessa forma aqui, tá? Uma à frente da outra, ou a gente pode colocar na forma de sistema, né? Lá na geometria analítica, geralmente a gente coloca mais na forma de sistema. Seria esse caso aqui, né? A equação R é dada por x igual a 1 mais 2t, que é a primeira, a segunda, y igual a 2 mais 4t, e a segunda, que é z igual a 4 mais t. Né? Equações paramétricas da reta, que é normal à nossa superfície no ponto P0. Tá? Então, por exemplo, se a gente quisesse obter pontos dessa reta, bastaria atribuir valor para t, né? Porque t aqui é o nosso parâmetro, ou seja, ele percorre toda a reta real, ele pertence aos números reais. Tá? Basta atribuir um valor para t aqui que você acha o x, o y e o z, que é as coordenadas de um ponto da reta, caso seja necessário. Ok? Aqui nós teríamos um gráfico representativo dessa situação. Tá? A superfície de nível x ao quadrado mais y ao quadrado mais e menos 9 igual a zero corresponde a esse paraboloide aqui. Tá? Aqui nós teríamos o plano tangente, o plano que passa no ponto 1, 2 e a altura 4. E a reta normal, essa linhazinha azul aqui, que é uma reta que perfura o nosso paraboloide, formando um ângulo de 90 graus. Tá? E exatamente nesse ponto 1, 2 e 4. Ok? Continuando. Linearização de uma função de duas variáveis. Vamos para a definição. Vamos ver o que significa essa linearização. Tá? A linearização de uma função f de xy em um ponto x0, y0, onde f é diferenciável, é a função L de xy, L para lembrar linearização, tá? De tal forma que essa função é obtida pela função f avaliada no ponto x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Okay? Essa é a forma de linearizar uma função f. Tá? A gente lineariza ela a partir dessa função L. A aproximação f de xy, L de xy, né? Ou seja, f de xy aproximadamente L de xy, é chamada de aproximação linear padrão de f em x0, y0. Tá? Ou seja, aqui, geralmente, algumas funções não são tão simples de se avaliar principalmente quando a gente está no espaço tridimensional, quando essas funções são de grau 2, 3, 4 ou grau maior ainda. Tá? Então, tem funções aí que dificultam bastante os cálculos, dependendo da complexidade dessa função. A linearização de uma função torna ela uma função mais simples, uma função linear, uma função onde os seus termos têm grau 1, né? Apenas grau 1. Então, acaba tornando essa função f, transformando essa função f em uma função linear, numa função mais simples, e cujos valores funcionais dessa função f se aproximam bastante dessa função L. Então, usa-se uma segunda função L, linearizada, para, de certa forma, facilitar o estudo, né? Facilitar os valores, a obtenção dos valores funcionais dessa função a partir de uma função mais simples. Tá? É o que a gente teria aí como justificativa para o uso dessa linearização. De forma gráfica, vamos tentar interpretar essa equação, essa L de xy. Né? O que é feito, de certa forma, aqui? Né? Quando você pega a função f e avalia ela no ponto x0 e y0, você está obtendo, de certa forma, a altura desse ponto, né? A altura do ponto lá pertencente à função f avaliada no ponto x0 e y0. Então, você está obtendo o valor funcional da função f no ponto x0 e y0.
Quando você soma esse valor com uma outra expressão aqui, então, de certa forma, você está variando o valor que tinha lá no ponto x0 e y0. Ou seja, é como se você saísse de um ponto x0 e y0 para um outro ponto xy. Ao fazer essa movimentação, né, ao fazer essa variação, a sair de um ponto x0 e y0 para um outro ponto x e y, isso vai provocar alterações na nossa função f. Tá? Mas que tipo de alteração? O quão será essa alteração? Essa nossa função L nos dá uma aproximação dessa modificação, ou seja, do quanto que esse ponto vai ser, desse valor funcional vai ser alterado. Quanto que a altura desse ponto vai ser alterado no final das contas. Tá? Então, analisando o que nós temos aqui graficamente, observe-se que para chegar do ponto x0 e y0 até o ponto xy, percorre-se aqui um caminho na horizontal e um caminho na vertical. Na horizontal, esse distanciamento aqui está sendo calculado por x menos x0. Né? Então, se um ponto que tinha a abscissa x0 foi para um outro ponto que tem a abscissa x, então ele percorreu horizontalmente essa distância x menos x0, que a gente vai estar chamando de ΔX. E para chegar nesse ponto xy, também houve um deslocamento na vertical. Né? Para esse ponto ir da altura y0 até a altura y, percorreu-se uma distância dada por y menos y0, né? De y menos y0 unidades de medida. E essa distância a gente também vai ter chamando de ΔY, ou seja, a variação de y, a variação, se olhar no plano aqui, a variação na altura desse ponto. Tá? Então, o ponto aqui, para se movimentar de x0 até y0, ele movimenta para a direita e para a esquerda. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é o quão rápido ocorre essa movimentação, qual que é a velocidade dessa variação. Tá? Nesse caso aqui, essa velocidade de variação é justamente fornecida pelas derivadas parciais. Tá? Então, essa seria a justificativa para a nossa linearização. O que essa função L de xy faz com esse ponto x0 e y0? Ela pega o valor de f, x0 e y0, ao mudar do ponto x0 e y0 ao ponto xy, o que ocorre com os valores funcionais desse ponto? Que variação nós estaremos obtendo aí? Então, tomar a altura desse ponto, o valor funcional desse ponto, f de x0 e y0, mais a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto, ou seja, quando você pega essa derivada parcial, você está vendo quão rápido é esse movimento aqui horizontalmente, multiplicado por x menos x0, que é a distância percorrida desse ponto até esse ponto, ou seja, a distância percorrida para essa alteração de abscissa. Tá? Mais a derivada parcial da f em relação a y, que simboliza a velocidade desse percurso aqui, ó, dessa variação. Ou seja, o ponto que tinha essa altura agora passou a ter essa nova altura aqui, esse novo valor para a minha segunda componente. Era y0, passou a ser y. Então, a velocidade dessa variação vertical aqui é fornecida por a nossa derivada parcial, vezes y menos y0, que é essa distância, o quanto ele percorreu aqui para ir do ponto x0, y0 até o ponto xy verticalmente. Beleza? A linearização de uma função de uma variável é uma aproximação por reta tangente. Isso aqui é conteúdo visto lá no cálculo 1. Quando a gente lineariza uma função que depende de uma única variável, que tem uma variável independente, você acaba obtendo, na verdade, uma reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto. Tá? Assim, a linearização de uma função de duas variáveis, que é o nosso caso aqui, a f de xy, é uma aproximação por plano tangente. Então, essa equação aqui, essa equação L de xy igual a toda essa expressão aqui do segundo membro, ela fornece, na verdade, a equação de um plano tangente à nossa superfície nesse ponto x0, y0, e a altura desse ponto vai ser justamente a f de x0, y0, ou seja, a f avaliada nesse ponto x0 e y0.
Então, a linearização nada mais é do que uma aproximação por planos tangentes. Ok? Em outras palavras, desde que ΔX igual a x menos x0, ou seja, ΔX aqui representa a variação nas abscissas do nosso ponto, ou seja, a variação horizontal da posição desse ponto. ΔY vai ser dado por y menos y0, ou seja, ΔY representa a variação da localização desse ponto em termos verticais aqui, né? Ou seja, em termos da sua segunda componente. Então, desde que essas variações sejam pequenas, f terá aproximadamente o mesmo valor que a função linear L. Então, às vezes a nossa função f é uma função muito complexa, muito difícil de se obter valores funcionais, valores dessa função. No entanto, usando uma função linear, se é linear, ela no caso é de grau 1, portanto ela é uma equação mais simples, a gente consegue obter esse valor na função bem mais fácil. E esse valor será um valor bem próximo do valor real de f, desde que essas variações sejam pequenas, beleza? Vejamos um exemplo aí para aplicar essa nossa ferramenta. Encontre a linearização da função f de xy dada por x² menos xy mais 1 meio de y ao quadrado mais 3, no ponto 3 e 2. Ou seja, de certa forma, a gente quer obter uma função, tá? Uma função que torne essa expressão linear, né? Que essa função aqui ela é quadrática, né? Ela tem grau 2, né? O maior grau dos termos aqui é o 2, então ela é de grau 2. Então, é transformar essa função numa função linear, de tal forma que os valores funcionais dessa função f de xy próximos ao ponto 3 e 2 sejam aproximadamente iguais aos valores dessa nova função avaliada também nos pontos próximos a 3 e 2. Tá? Ou seja, se a gente variar esse ponto 3 e 2, mas for variações pequenas, o valor funcional obtido nessa nossa nova função vai ser muito próximo dos valores obtidos nessa função aqui. Beleza? Então, solução de acordo com o slide anterior, de acordo com a nossa fórmula, né? Nossa definição, a linearização de uma função f de xy é dada por essa expressão. A f é avaliada no ponto 3 e 2, derivada parcial da f em relação a x no ponto 3 e 2, vezes x menos x0, onde x0 é 3, derivada parcial da f em relação a y, nesse ponto 3 e 2, vezes y menos y0, onde y0 é 2. Então, precisamos dessas derivadas parciais, né? Em relação a x, em relação a y, e da f avaliada nesse ponto 3 e 2. Então, primeiro, avaliamos a f de x, fx e fy, significa derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, no ponto 3 e 2. Primeiro, a f de x0, y0, ou seja, a f avaliada no ponto 3 e 2, é só substituir tudo que é x aqui por 3, né? E o y por 2. Então, fazendo essa substituição, onde tiver x coloca 3, onde tiver y coloca 2, façando as continhas aí vocês vão chegar no valor 8. Okay? Já a derivada parcial de f em relação a x no ponto 3 e 2 então, deriva f lá em relação a x, vai dar 2x menos y, e o restante aqui não tem x, então é constante, a derivada de constante é zero. Então, vai ficar 2x menos y. 2x menos y. Avaliada no ponto 3 e 2 vai dar 4, né? Se você bota 3 no lugar do x e 2 no lugar do y, vai ficar 6 menos 2, que dá 4. Agora, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 3 e 2. Primeiro, façamos a derivada parcial de f em relação a y, né? De forma genérica, ou seja, num ponto x, y, depois que a gente avalia no ponto 3 e 2. Então, derivando a nossa função em relação a y, isso aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos x, primeira parte aqui. E essa aqui, o 2 vai descer aqui da potência, né? 2 sobre 2 dá 1, então vai simplificar 2 com 2. Então vai ficar só y. Então está aqui, mais y. 3 é constante, derivada da constante dá 0. E avaliando essa expressão menos x mais y no ponto 3 e 2, vamos achar o número real, menos 1.
Né? Então, tem a f no ponto 0, 0, tem a derivada da f em relação a x e a derivada de f em relação a y. Então, agora é só substituir na nossa fórmula. Assim, a nossa L de xy vai ser igual a f de x0, y0, deu 8, mais a derivada parcial da f em relação a x, deu 4, vezes x menos x0, que é x menos 3, mais a derivada parcial de f em relação a y, que é menos 1, vezes y menos y0, só que y0 é 2, e isso vai dar a expressão 4x menos y mais 2. Ou seja, a gente tinha uma função f que era uma função de grau 2, agora obtemos uma função que é de grau 1. Né? As potências das nossas variáveis aqui são todas 1. Cada termo aqui tem grau 1. Logo, essa expressão é de grau 1, ou seja, ela está linearizada, é uma função linear. Tá? Então, a linearização de f em 3 e 2 é a função L de xy igual a 4x menos y menos 2. Tá? Então, só lembrando para a interpretação dessa linearização, qual que é o significado dela, é obter uma função linear que aproxime os valores funcionais dessa função f no ponto 3 e 2, ou seja, você vai obter uma função mais simples do que a gente tinha anteriormente, mas cujos valores funcionais, ou seja, ao substituir o x e o y por valores próximos a 3 e próximos a 2, respectivamente, a gente vai obter um valor bem próximo, né, uma aproximação bem muito boa no final das contas com relação a essa função. Tá? Por exemplo, se vocês pegarem o x igual a 3,1 e o y igual a 2,1, né? Então você está variando de 3 para 3,1 e 2 para 2,1. Então está variando esse ponto aqui, mas de modo pequeno, está bem próximo ainda do ponto 3 e 2. Então, se você avaliar essa expressão no ponto 3,1 e 2,1, você vai achar um valor igual a 8,3. Você vai achar um valor 8,3. Podem fazer as contas aí. Agora, se você pegar a função f de xy inicial e avaliar ela nesse ponto 3,1 e 2,1, ou seja, substituir o x por 3,1 e o y por 3,1, façam os cálculos aí que você vai obter o valor 8,305. E 8,305 é um valor muito próximo de 8,3. Ok? Continuemos. Vamos definir agora diferenciais. Tá? Antes de ler a definição, vamos só lembrar um pouco aqui a respeito do slide anterior, que falava sobre a linearização de uma função. Lembrando que a linearização de uma função que tem duas variáveis independentes, né, x e y, ela é uma linearização, ela é uma aproximação por plano tangente. Tá? Então, a gente acaba fazendo uma espécie de aproximação. A gente chega numa outra função linear para aproximar os valores funcionais da nossa função que a gente tinha inicialmente, que geralmente é uma função mais complexa. Então, como é uma aproximação, pessoal, se é apenas uma aproximação, por melhor que essa aproximação seja feita, mas ela tem um erro, ela tem uma variação, certo? Então, ao usar essa aproximação, isso provoca, de certa forma, um erro, isso provoca uma certa diferença do valor exato. Tá? O estudo de diferenciais fala a respeito disso. Vamos ver a definição aqui. Se nos movermos de x0 e y0, que é um ponto do domínio da função f, a um ponto de coordenadas x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, também no domínio dessa função f, próximo, né? Porque a gente está supondo que esse dx e dy são valores bem pequenos, ou seja, de x foi para x0 mais dx, onde dx é uma variação em relação ao eixo x, ou seja, uma variação horizontal, mas de tal forma que essa variação seja bem pequena. E y0 foi variado para y0 mais dy, onde esse dy é uma variação em relação ao eixo y, ou seja, é uma variação vertical, mas uma variação bem pequena. Então, lá no domínio da função, está sendo movimentado, né? Está sendo mudada a posição, está indo do ponto x0 e y0 para o ponto x0 mais dx, y0 mais dy, próximo
próximo, porque essa variação é bem pequena. Supomos ela ser bem pequena. Então, a variação resultante na função f, chamada de df, tá? Então, esse df aqui representa a variação na função, ou seja, no valor funcional de f, né? Se f é uma função de duas variáveis independentes, o gráfico dela está no R3, certo? O domínio dela está no R2, ó, são duas componentes, mas o gráfico dessa função está no R3, é uma superfície. Então, quando você muda o domínio dessa função, se você pega os pontos lá do domínio e varia ele de um ponto x0, y0 para um outro ponto próximo, isso vai causar uma variação também nos valores funcionais dessa função, ou seja, na altura dos pontos do gráfico dessa função. Então, se você avaliar f no ponto x0, y0, vai dar uma altura. Se você avaliar f num ponto próximo de x0, y0, mas que não seja exatamente o x0, y0, vai haver uma alteração, vai haver uma variação nessa altura, por menor que ela seja. E essa variação é dada por essa expressão, né? Ou seja, o quanto que a altura variou, né? A altura do ponto lá era 5 e passou a ser 5,0003. Então, teve uma variação. E essa variação é calculada por essa fórmula, né? Derivada parcial de f em relação a x, no ponto x0, y0, dx. Lembrando que a derivada parcial representa a velocidade dessa variação horizontal, porque é na direção do eixo x, vezes dx, onde o dx é justamente o tanto que percorreu ali, o tanto que variou para ir de x0 até a x0 mais dx. Então, aumentou justamente esse dx, variou dx. Mais derivada parcial de f em relação a y, que representa a velocidade dessa variação em termos verticais, ou seja, na direção do eixo y, vezes dy, onde dy é justamente o tanto que foi variado verticalmente. Foi de y0 para y0 mais dy. Tá? No entanto, essa nossa df aqui, né, a variação, essa df representa uma variação na linearização de f, e ela é denominada de diferencial total de f. Então, diferencial de f ou diferencial total de f é representado por essa equação. Tá? Vocês podem obter aí na literatura essas duas nomenclaturas, ou diferencial de f ou diferencial total de f. Ela vai dar a variação aproximada, né? Lembrando que aqui é apenas uma aproximação, é a variação aproximada na função f ao variar um ponto lá do domínio para um outro ponto próximo a ele. Lembrando que esse dx é o mesmo ΔX, é a variação na horizontal, a variação na direção horizontal, na direção do eixo x, é dado por x menos x0. E dy também aqui está representando a variação em termos verticais, a variação na direção do eixo y. Então, y menos y0. Bem semelhante com a equação que a gente viu lá de linearização. Exemplo, suponha que uma lata em formato cilíndrico seja projetada para ter um raio de 1 polegada e a altura de 5 polegadas, mas que o raio e a altura estejam com erros de, então, dr, ele chama de erro, que significa a variação no raio, né? Sofreu uma certa variação no raio de mais 0,03. Ou seja, a lata era projetada, ou seja, a intenção era que se fabricasse uma lata que tivesse 1 polegada de raio. No entanto, teve um erro, ou seja, obteve-se um erro lá, projetou-se uma lata lá, onde ela teve um erro de 0,03. Ou seja, em vez de ter 1 polegada de raio, ela vai ter o raio é de 1,03. E dH igual a menos 0,1. Ou seja, dH representa a variação na altura, o erro na altura. Ao invés da lata ter 5 polegadas de altura, vai ter 4,9, já que essa variação foi de menos 0,1. Né? Então, diminuiu, foi para baixo, foi para menor do que 5. Então, supostamente, a lata teria esse raio e esse volume. No entanto, tiveram esses erros, essas variações no raio e no volume. Calcule a variação absoluta resultante no volume da lata.
ou seja, calcule o erro máximo no volume dessa lata, né? Porque era para ter um volume e, na verdade, com essas variações, ela vai ter um outro volume. Tá? Então, esse outro volume pode ser que seja bem próximo do anterior, mas teve uma variação. E de quanto foi essa variação? Tá? Essa variação é dada justamente pela fórmula de diferenciais. Tá? Não é obrigado a usar esses diferenciais para achar essa variação. Tá? E outro detalhe, a gente está achando uma aproximação dessa variação, uma aproximação desse erro no volume. Se a gente quisesse achar a variação exata nesse volume, né? Qual que foi a variação, qual que foi o erro exato nesse volume, era só calcular o volume da lata, tendo 1 polegada de raio e 5 polegadas de altura, e depois você calcularia um volume de uma lata com defeito, digamos assim, né? Ou seja, com essas variações. Ou seja, um volume de uma lata que tivesse 1,03 de raio da base, né? E a altura de 4,9. Então, você vai achar um volume diferente do inicial, né? Então, calcular a diferença entre esses dois volumes obtido e você vai ver qual é a variação exata. Só que aqui não está querendo essa variação exata, ele quer apenas uma variação aproximada, variação absoluta resultante no volume total dessa lata. Então, é só usar diferenciais, ok? Solução. Para calcular a variação absoluta em V, lembrando que o volume de uma lata, de um cilindro, já que ela tem um formato cilíndrico, é dado por πr ao quadrado vezes h, né? É a área da base, que é πr ao quadrado. Uma lata cilíndrica tem a base como sendo uma circunferência, né? A área da circunferência é πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, nesse caso aqui é o h. Então, utilizamos diferenciais. A parte só temos que ajustar aqui, né? df era a função f, aqui a nossa função é a função v, o volume. Então, a variação no volume, gradiente delta, não é gradiente, isso aqui é um delta, né? Delta V significa a variação no volume, ela é aproximadamente dada pela diferencial do volume, né? Se eu quisesse obter a variação exata, né? Esse delta V representa a variação exata no volume. Então, teria que calcular o que eu mencionei anteriormente, o volume inicial e o volume com esses erros e fazer a diferença entre eles. Mas como eu quero só uma aproximação, então eu posso simplesmente usar diferenciais, o dv. Como que eu calculo o dv? É a derivada parcial de v em relação a r, no ponto dado, no ponto R0H0, ou seja, no ponto 1 e 5, tá? O R0 é o 1, o H0 é o 5, vezes dr. dr é a variação no raio, que é de mais 0,03. Mais a derivada parcial do volume em relação à altura, no ponto R0H0, que é o ponto 1,5, vezes dH, que é o erro na altura, a variação na altura, que foi de menos 0,1. Então, como a derivada parcial do volume em relação a R é, então, deriva essa expressão em relação a R, né? Então, desce a potência 2, vai ficar 2πRH, tá aqui. E a derivada parcial do volume em relação à altura, em relação a h, então, em relação a h, todo esse inicial aqui é a constante. Então, a derivada disso é a própria constante. Então, πr ao quadrado, πr ao quadrado. Obtemos que a diferencial do volume é dado por 2πr0h0, né? Ou seja, substitui R por R0 e H por H0. Ou seja, eu estou avaliando a minha diferencial nesse ponto x0, y0, ou seja, no ponto 1, 5. Tá? Então, só tomei aqui a diferencial, a soma dos dois, e vou fazer agora a substituição dos valores que nós já temos. 2π, π, lembrando que você geralmente toma ele como aproximadamente 3,14, né? R0 é 1, que é o raio inicial, o raio que deveria ter. H0 é 5, que é a altura inicial, a altura que a lata deveria ter realmente, mais o erro no raio, né, a variação no raio, que foi de mais 0,03, mais π, R0 novamente é 1 ao quadrado, vezes dH, onde H é a variação na altura, o erro da altura, que foi de menos 0,1. Então, só substituir os valores, façamos essas continhas aí, vamos achar 0,2 π.
Se você substituir π por 3,14, isso vai dar aproximadamente 0,63 polegadas cúbicas. Ou seja, a variação no volume dessa lata, né, ao ter esses erros, ao ter essas variações no raio e no volume, foi de será de aproximadamente 0,63 polegadas cúbicas. Né? Ou seja, o volume que ela deveria ter real, subtraído pelo volume que teve depois desses erros, né, de calculado esses erros, essa diferença vai ser de aproximadamente 0,63. Observação: essa variação corresponde aproximadamente ao percentual D. Né? Em algumas questões, alguns exercícios do livro, é solicitado o percentual dessa variação, ou seja, o valor dessa variação em porcentagem, ou seja, essa variação aqui, ela é significativa ou não, ou seja, o quanto que ela corresponde do volume da lata, né? A lata deveria ter um certo volume e, na verdade, com esses erros ela tem um outro volume. Então, causou lá uma diferença entre esses volumes, um certo erro. Mas o quanto que esse erro é significativo, né? Quanto que ele é em relação ao volume que a lata deveria ter. Então, para isso, basta dividir esse valor de 0,63, que é a variação no nosso volume, sobre o volume que a lata realmente deveria ter. Então, 0,63 dividido por πr ao quadrado LH, onde R é 1 e H seria 5, que eram os valores que ela realmente deveria ter. Ou seja, 0,63 de 5π equivale a aproximadamente 0,04. Ou seja, esse erro de 0,63 é de aproximadamente 4% no valor do volume. Né? Portanto, esses erros no raio e na altura provocam um erro máximo, ou seja, uma variação máxima de aproximadamente 4% no volume. Né? Então, dependendo da situação, dependente do fabricante, ele vai avaliar se essa variação de 4% é uma variação aceitável ou não. Né? Vai depender do fabricante em questão. Beleza?